Ação, comédia e química inesquecível. É isso que A Hora do Rush tem a oferecer. Mas o tempo não poupa. Ninguém, nem mesmo as estrelas de Hollywood. Depois de 25 anos, algumas atingiram patamares incríveis. Outros sofreram tragédias. E alguns simplesmente desapareceram dos holofotes. Você não acreditaria o quanto eles mudaram. Descubra. Chris Tucker como o detetive. James Carter, barulhento, falante e irresistível, o detetive. Carter em A Hora do Rush. É tudo o que Chris Tucker é na vida real, charmoso, engraçado e imprevisível. Em 1998, com apenas 27 anos, Tucker deixou de ser um astro adorado de Sexta-feira de 1999. 5 para se tornar um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Quando A Hora do Rush 2 estreou, ele ganhava 20 milhões de dólares por filme, um valor geralmente reservado a Tom Cruise. Mas a fama pode ser cruel. O estilo de vida luxuoso de Tucker não dava conta dos cheques, aviões particulares, mansões, carros de luxo. Ele gastou tudo. No final dos anos 2000, a Receita Federal bateu à sua porta com uma conta de impostos de 14 milhões de dólares. Sua queda em desgraça foi brutal. Suas casas foram retomadas e ele foi arrastado pelas manchetes como qualquer outro astro de Hollywood que não conseguiu sobreviver. A pressão para ser engraçado em todos os lugares que visitava também não ajudou. Tucker admite que se sentia preso, incapaz de corresponder às expectativas das pessoas em relação a um espetáculo de comédia sem fim. Ele se afastou de Hollywood no auge da fama, voltando-se para a fé cristã, para o stand-up comedy e para palcos mais tranquilos, onde os holofotes não eram tão intensos. Ele tentou reconstruir sua carreira com papéis pequenos, mas aclamados, como em O Lado Bom da Vida, 2012. Mas Chris Tucker, que já fez história como o comediante mais bem pago da indústria cinematográfica, nunca mais recuperou esse auge. Chris Tucker interpretou o detetive James Carter em A Hora do Rush 1998, quando tinha apenas 27 anos. Agora, com 54 anos, ele ainda faz stand-up comedy. Vive uma vida mais simples e tem um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares. Tom Wilkinson como Thomas Griffin e Juntao. Lembra do vilão maneiro de A Hora do Rush, o diplomata charmoso que acaba se revelando o implacável Juntao. Esse é Tom Wilkinson. Mas por trás de sua voz suave e atuação brilhante, a carreira de Wilkinson foi marcada por dificuldades muito mais profundas do que os papéis que interpretou. Ele não nasceu no luxo, crescendo na Inglaterra do pós-guerra. Com pouco dinheiro, ele galgou a carreira de ator por conta própria. O palco era sua válvula de escape, mas a pressão pelo sucesso nunca diminuiu. Durante anos, ele assumiu papéis pequenos e sem créditos, enquanto observava seus colegas ascenderem à fama. Foi somente em 1997, com o filme Ou Tudo ou Nada, que seu talento foi reconhecido com um prêmio BAFTA. O sucesso, no entanto, não apagou a dor. Seu casamento com a atriz Diana Hardcastle foi feliz, mas eles suportaram decepções após decepções, a perda de um filho por aborto espontâneo e outras tragédias familiares que quase o levaram à beira da desistência da carreira de ator. Mesmo depois de estrelarem In the Bedroom e Michael Clayton, ambos os quais lhe renderam indicações ao Oscar, Wilkinson lutava contra a depressão nos bastidores. Ele se dedicou de corpo e alma ao trabalho, interpretando Benjamin Franklin em John Adams' Carmine Falcone em Batman Begins e inúmeros outros papéis, que demonstraram sua versatilidade. No entanto, o trabalho intenso teve um impacto negativo em sua saúde. Anos de tabagismo, estresse e a constante exigência de longas tomadas de cena afetaram seu corpo. Tom Wilkinson interpretou Thomas Griffin, conhecido como Juntao, em A Hora do Rush, em 1998. Aos 50 anos, ele morreu em 2023 aos 75 anos
vítima de um ataque cardíaco, deixando para trás uma carreira ilustre, uma tragédia e um patrimônio líquido estimado em 12 milhões de dólares. Jackie Chan interpreta o Inspetor Lee. Você acha que o sucesso vem fácil quando o mundo te chama de lenda? Para Jackie Chan, o oposto era verdade, quando A Hora do Rush o tornou uma estrela global em 1998, ele tinha 44 anos e tinha mais ossos quebrados do que a maioria. 2 dublês. Quando se aposentam, Hollywood viu o sorriso, as acrobacias, a graça, mas não viu as noites sem dormir e sofrendo. Sua carreira na Ásia já era ilustre com filmes como Drunken Master e Police Story, tornando um nome conhecido. Mas entrar no mercado americano foi difícil. Os primeiros filmes, como The Protector, fracassaram, deixando-o constrangido e se perguntando se o Ocidente algum dia aceitaria seu estilo. Foi só quando Rumble in the Bronx abriu as portas e depois Rush Hour que Jackie realmente conquistou Hollywood. Mas isso teve um preço alto em 1986, durante as filmagens de Armor of God. Ele caiu de uma árvore e fraturou o crânio com tanta gravidade que quase morreu. Em 2002, durante as filmagens de O Medalhão, uma cena de ação inoportuna o deixou com o tornozelo quebrado e uma lesão nas costas. Cada parte do meu corpo foi danificada, disse ele certa vez. O riso na tela escondia um homem que estava pagando o preço por seu corpo. Nem mesmo o sucesso conseguiu acalmar a tempestade. Escândalo após escândalo se seguiu. Sua admissão de adultério em 1999 quase destruiu sua família. Anos depois, a prisão de seu filho J.C. por tráfico de drogas o deixou envergonhado como pai Sean. Confessou que se enterrou no trabalho para escapar de seus fracassos pessoais, e essas escolhas o assombravam. Jack Chan interpretou o Inspetor Lee em A Hora do Rush 1998, quando tinha 44 anos. Hoje, aos 71 anos, ele ainda está ativamente envolvido em atuação e trabalhos de caridade com um patrimônio líquido de aproximadamente 400 milhões de dólares. Chris Penn como Clive Codd. Você pode não se lembrar de Clive Codd em A Hora do Rush, mesmo que fosse apenas um papel coadjuvante. Mas Chris Penn, o homem por trás do personagem, carregava consigo um nome de Hollywood por onde passava. Irmão mais novo de Sean Penn, Chris sempre foi talentoso, sempre comprometido, mas sempre ofuscado. Os destaques de sua carreira mostram seus momentos brilhantes. O filme Cães de Aluguel, 1999. 2 o consolidou como um ator forte do tipo que conquista corações sem esforço, mas nos bastidores Penn lutava contra seus demônios com mais afinco do que em qualquer outro de seus papéis. Drogas e álcool eram suas fugas. Preso por dirigir embriagado em 1997, ele se aprofundou ainda mais no vício, misturando cocaína com medicamentos prescritos. Seu peso chegou a mais de 136 quilos, causando sérios problemas cardíacos. Hollywood reconheceu seu talento, mas também notou o caos. Papéis principais nunca apareceram, apenas papéis menores, e mesmo esses eram difíceis de conseguir. Em janeiro de 2006, aos 40 anos, Chris Penn foi encontrado morto em sua casa. Um relatório policial preliminar constatou que ele tinha um coração dilatado, uma condição agravada por anos de abuso de substâncias. Cocaína e outras drogas ainda estavam em seu organismo. Para um homem que dividiu as telas com Quentin Tarantino, seu fim foi tranquilo. Chris Penn interpretou Clive Codd em A Hora do Rush 1998, quando tinha apenas 33 anos. Ele morreu em 2006, aos 40 anos, deixando um patrimônio líquido de cerca de $1 milhão e um legado lembrado como um presente de talento tragicamente desperdiçado. Elizabeth Pena como a detetive Tanya Johnson. Elizabeth Pena tem um fogo que ilumina qualquer tela. Em A Hora do Rush, ela se destacou como a detetive Tanya Johnson ao lado de Jackie Chan e Chris Tucker. Mas fora das telas, ela tem uma batalha muito mais difícil pela frente. Em uma indústria que raramente dá às mulheres latinas o respeito ou os papéis que elas merecem.
Seu sucesso em La Bamba provou que ela podia trazer emoção e força a uma história, mas Hollywood frequentemente tenta enquadrá-la em papéis superficiais e estereotipados. Penha não é de se acomodar e aceitar isso. Ela perseverou, trilhou seu próprio caminho e até se tornou uma das primeiras latinas a integrar o Directors Guild of America. Foi uma decisão ousada, mas acompanhada de constantes rejeições e lutas árduas. O peso de tudo isso cobrou seu preço. Aos 40 anos, a frustração e a dor de ser rotulada a consumiam. O álcool tornou-se uma fuga, uma forma de anestesiar sua frustração, mesmo que silenciosamente destruísse sua saúde. A própria indústria à qual ela havia dedicado sua vida nunca a acolheu, verdadeiramente como deveria. Mesmo assim, Elizabeth continuou trabalhando. Ela trouxe calor e carisma para Os Incríveis como a Voz, de Mirage, e encontrou papéis estáveis na TV que a mantiveram radiante. Mas no fundo ela estava exausta. A luta constante para ser levada a sério estava drenando seu espírito e seu corpo estava pagando o preço. Elizabeth Pena interpretou a detetive Tanya Johnson em A Hora do Rush, 1998, aos 39 anos. Ela morreu em 2014, aos 55 anos, devido a complicações do alcoolismo, deixando um patrimônio líquido de aproximadamente $2 milhões e um legado como pioneira na luta pela representatividade latina, mas ainda sofrendo com a dor dessa luta até o fim da vida. Sima como o cônsul Han Shan. Você já reparou que alguns atores nunca conseguem os papéis que merecem? Essa tem sido a realidade de Sima há décadas, quando ele apareceu em A Hora do Rush, como o cônsul Han, o poderoso diplomata e figura paterna no centro da história. Hollywood ainda o via como um asiático, não como um protagonista com profundidade, impacto e anos de experiência em atuação. Nos anos 90, entrar para o mainstream era como bater na parede repetidamente. Por mais refinada que fosse sua atuação, os diretores de elenco continuavam lhe dando os mesmos papéis monótonos. Gangsters, vilões sem nome ou ajudantes discretos com pouca ou nenhuma voz. Mesmo depois de fazer sucesso em O Americano Tranquilo e receber críticas elogiosas por A chegada à mensagem da indústria cinematográfica parecia permanecer a mesma. Ele podia aparecer, mas nunca ser o protagonista. Esse ciclo de rejeição o desgastou. Aos 40 e poucos anos, Sima admite que entrou em depressão questionando se uma vida inteira atuando valia a pena. Não se trata do salário, ele está fazendo o trabalho. Mas a falta de reconhecimento, a sensação de ser tratado como algo secundário, tirou a dignidade que todo artista almeja. A vislumbres de luz, um papel recorrente em 24 horas, lhe trouxe estabilidade e respeito, enquanto a chegada de Denis Villeneuve provou que ele poderia estrelar com confiança uma grande produção de Hollywood. Esses momentos o lembraram de que ele ainda tinha algo a oferecer, mesmo que a indústria muitas vezes optasse por não reconhecê-lo. Mas como ele diz, as cicatrizes do esquecimento nunca cicatrizam completamente. Sima interpretou o cônsul Han Shanlong em A Hora do Rush 1998, quando tinha 36 anos. Em 2025, ele tem 63 anos. Vive tranquilamente na Califórnia, levando jovens atores asiáticos a oportunidades que ele nunca teve, e detém um patrimônio líquido estimado em $3 milhões. Max von Sydow, como Vang Reinhardt. Nem toda carreira lendária é isenta de sofrimento. Max von Sydow, que interpretou Reinhardt em A Hora do Rush 3, é um dos maiores mestres do cinema. No entanto, sua vida atrás das câmeras foi uma vida de solidão e perda, que nenhuma quantidade de prêmios jamais poderia compensar. Ele começou sua carreira na Suécia com o 7º selo de Ingmar Bergman, que se tornou um ícone instantaneamente. Mas foi quando entrou em Hollywood que a luta começou.
Mesmo depois de O Exorcista e Minority Report, ele era frequentemente escalado como um vilão ou um velho frio. A frustração de estar confinado a clichês o assombrou por décadas. Quanto mais trabalhava, mais amigos enterrava Ingmar Bergman. Seu colaborador mais próximo morreu deixando von Sydow sozinho. Ele admitiu ter se sentido solitário nos últimos anos, vivendo discretamente na França, longe dos holofotes que outrora o glorificaram. Mesmo com a saúde debilitada, continuou a trabalhar duro. Com quase 80 anos, apareceu em Game of Thrones como o Corvo de Três Olhos e foi indicado ao Emmy. Mas por trás do reconhecimento estava um homem lutando contra um enfisema e a tristeza de viver mais que muitos de seus pares. Max von Sydow interpretou Vang Reynard em A Hora do Rush. 2007, quando tinha 78 anos. Ele morreu em 2020, aos 90 anos na França, deixando um patrimônio líquido estimado em 16 milhões de dólares e um legado ao mesmo tempo vibrante e amargo. Tony Leung, Chiu Wai como Sang. Lembra de Sang, o assassino a sangue frio de Hora do Rush, que era quase não verbal. Foi o grande sucesso de Tony Leung nas telonas, mas a verdade é que seu caminho em Hollywood não foi fácil. Nascido em Nova York em 1970, Tony Leung frequentemente se viu envolvido na mesma luta que outros atores asiático-americanos. Hollywood raramente oferecia papéis além de capangas especialistas em tecnologia ou vilões. Mesmo quando impressionou em IA, inteligência artificial, e mais tarde, X-Men. O confronto final. Ele sabia que esses papéis eram limitados pela imaginação da indústria, não pelo seu talento. A frustração afetou sua saúde mental. Ele admitiu reservadamente que a constante indecisão e a falta de oportunidades o levaram a longos períodos de insegurança. Ao contrário de muitos de seus colegas, ele não se casou por muitos anos, acreditando que não conseguiria conciliar a família com a instabilidade da carreira de ator. Mesmo assim, Leung encontrou maneiras de brilhar. Seu papel como Miles Strong em Lost lhe rendeu seguidores globais, e mais tarde ele se reinventou na indústria da HBO como o implacável banqueiro Eric Tao. Um papel que finalmente o ajudou a se libertar. 2 clichês. Esses destaques provaram que ele era capaz de mais, mas não conseguiram apagar os anos de luta. Ken Leung interpretou Sang em A Hora do Rush 1998, quando tinha 28 anos. Agora com 55 anos, ele mora em Nova York, faz filmes independentes e orienta jovens atores e tem um patrimônio líquido de cerca de 2 milhões de dólares. Rosalind Sanchez é Isabella Molina. Você pode pensar que a beleza garante o sucesso em Hollywood, mas para Rosalind Sanchez é quase uma maldição. Quando ela apareceu em A Hora do Rush 2 como Isabella Molina, o público viu apenas o glamour. O que não viu foi a luta contínua da atriz porto-riquenha contra o preconceito. Depois de Boat Trip e em seguida The Game Plan, Sanchez percebeu que a indústria havia decidido quais papéis ela deveria interpretar. Papéis coadjuvantes glamourosos, raramente protagonistas. Até mesmo Devious Maids, seu maior sucesso, foi criticado por reforçar estereótipos e a pressão estava sobre ela. Seu corpo também se voltou contra ela. Anos lutando contra a endometriose e cistos ovarianos a deixaram com dor e destruíram suas esperanças de ter filhos naturalmente, fertilização in vitro, abortos espontâneos e cirurgias invasivas. Passaram a fazer parte de sua vida enquanto esperavam que ela sorrisse no tapete vermelho. Seu primeiro casamento fracassou em 2001, mais uma decepção agravada pela decepção profissional. Depois, com Eric Winter, ela passou por inúmeros tratamentos de fertilidade antes de finalmente ter 2 filhos. Ela falou abertamente sobre essa batalha. Mas na época foram anos de silêncio, luto e a pressão para continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Rosalind Sanchez interpretou Isabella Molina em
A Hora do Rush. 2. 2001, quando tinha 28 anos. Em 2025 ela tem 50. E 2 anos ainda atua e produz filmes. Mora em Los Angeles e tem um patrimônio líquido estimado em 14 milhões de dólares. Philip Baker Hall como o Capitão William D.L. Já reparou como alguns atores parecem aparecer em todos os filmes, mas nunca recebem o reconhecimento que merecem? Esse é Philip Baker Hall. Ele tinha quase 70 anos quando interpretou o Capitão D.L. em A Hora do Rush e passou décadas lutando por respeito em Hollywood. As colaborações de Hall com Paul Thomas Anderson. Hard 8. Boogie Nights e Magnolia finalmente lhe renderam a aclamação da crítica. Mas àquela altura, ele já era um ator veterano ainda lutando para se libertar da condição de ator coadjuvante. A indústria cinematográfica frequentemente ignorava seus talentos mesmo após papéis memoráveis em O Show de Truman e O Informante. Sua carreira foi longa, mas também o foi a dor que a acompanhou. Anos de tabagismo o deixaram com enfisema na velhice. Amigos dizem que seus últimos anos foram repletos de doença, solidão e a tristeza de sobreviver a muitos de seus pares, até mesmo ao seu primeiro casamento. Mesmo assim, Hall nunca parou de trabalhar. Ele interpretou papéis em Zodíaco Argo e até comédias como Todo-Poderoso, lutando contra a saúde debilitada para permanecer. No set, atuar era mais do que um trabalho para ele. Era sobrevivência, uma forma de lutar contra o silêncio em sua vida privada. Philip Baker Hall interpretou o Capitão William D.L. em A Hora do Rush, em 1998, quando tinha 67 anos. Ele morreu em 2022 aos 90 anos de enfisema, deixando um patrimônio líquido de aproximadamente 1,5 milhões e um legado como um dos atores mais respeitados, porém subestimados de Hollywood.